Vamos falar um cadinho do Minas? Salve, salve galera, beleza? Mais um preview do NBB 2024-25 aqui começando. Vamos falar do Minas hoje, acho que ficou bem claro isso já. Antes de começarmos, já deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui no Duas Saídas e comenta até onde você acha que o Minas vai chegar nessa temporada, porque o Minas, né, cara, é um dos times mais tradicionais de todo o NBB, é um dos poucos que está ininterruptamente desde a fundação do campeonato e nunca conseguiu chegar na final. É um time que está sempre ali batendo na semifinal, sempre com grandes, ou na maioria das vezes, com grandes elencos que fazem frente aos times que terminam na final, né, que terminam campeões, que terminam vice-campeões, e o Minas pena em conquistar um título que não seja o do Super 8, né, que o Minas conquistou ali há alguns anos atrás. É uma coisa que não se resume apenas ao NBB, né, na Champions, na BCLA também o Minas ficou em terceiro lugar por várias temporadas seguidas, e tá sempre ali chegando nesse teto, né? Chega na semifinal e cai, chega na semifinal e cai, mesmo quando consegue bons times, mesmo quando consegue bons jogos. Ano passado, o Minas fez uma série duríssima contra o SESI Franca na semifinal, foi uma série que terminou 3-2 por Franca, com o Franca ganhando em Minas, com o Minas ganhando em Franca. Já tinha sido algo parecido nas quartas de final contra o São Paulo também. E o Minas, falando só da temporada passada como exemplo, né, com grandes jogadores ao longo de sua história, já montou time com o Leandrinho, com o Alex, com o David Jackson, já teve, agora tem o Baralli, já teve Sukatsky, já teve a Felício, o Raulzinho, e o Minas sempre bate, sempre para na semifinal. É uma sina que vem percorrendo esse time e vamos ver se dessa vez eles conseguem fugir, né, bater, furar esse teto. Time para isso, o elenco para isso, né, o Minas montou. É um elenco bom, é um elenco que novamente, se vai chegar na final, não sei, mas é um elenco que novamente coloca a Belo Horizonte ali entre as cidades que provavelmente vão receber um jogo da semifinal do NBB, talvez até da final, tá? É um elenco bem interessante, mas um elenco modificado em relação ao ano passado. Se a gente for lembrar de 2023, 2024, Minas não renovou com o Renan, com o Vezaro, com o Chuzito, com o Gemerson, bastante gente que estava no time, dando exemplos, né? Bastante gente que estava no time acabou saindo. Mas a gente precisa também lembrar que temporada passada o Minas começou avassalador. Ali, até a metade do primeiro turno do NBB, o Minas era o principal elenco, a principal equipe do campeonato. Jogava um basquete dominante, um basquete bonito de ver, todo mundo encantado com o surgimento do Baralli a cenário nacional também. Mas o Minas, aos poucos, foi começando a deixar um jogo ali, outro jogo ali, as outras equipes também foram se adequando, se fortalecendo e se entrosando ao longo do NBB, até a gente chegar no fatídico episódio da acusação de racismo contra o Coppedio, né, um dos argentinos que o Minas pegou ano passado, e a partir daí, com a saída do Coppedio, chegada do Cortez, que não fez uma boa temporada, coincidentemente ou consequentemente, o Minas deixou de ter aquele basquete super envolvente, aquele basquete super dominante, que a gente voltou a ver em algumas partidas dos playoffs, tá? A série contra o Franca, as vitórias do Minas contra o Franca, algumas foram assim, contra o São Paulo, idem, em outras o time apagava, né? O jogo 1, por exemplo, contra o Franca, o Minas foi muito dominado, terminou ali quase 30 pontos de vantagem, e uma questão que pode ter atrapalhado também a classificação final do Minas, e a gente até fez um levantamento disso em um dos podcasts ano passado, era como a equipe mineira tinha muita dificuldade em fechar jogos que chegavam ao final empatados ou muito parelhos. E quando eu digo fechar jogos, eu estou falando da última posse, das duas últimas posses, do último minuto. Quantas vezes o Minas teve a bola para virar, a bola para empatar, ou então para abrir aquela vantagem que não permitiria a virada do time adversário, e o Minas não conseguiu. Não conseguiu. Se ganhasse um pouquinho a mais nesses jogos, o Minas podia ter tido uma classificação melhor, que ia remodelar todo ali o seu chaveamento nos playoffs e quem sabe cruzar com o Flamengo que não estava bem. Tanto é que foi dominado pelo Franca, que perdeu 2 jogos para o Minas na semi. Sim, possibilidades, né? O IC não entra em quadra, mas isso foi algo que o Minas sentiu muita dificuldade ano passado em fechar esses jogos parelhos. É bem verdade, eu sei que venceu o Franca no Pedrocão num jogo assim, mas foi exceção na temporada. Tá? Foi exceção na temporada, principalmente na temporada regular, aconteceu muito do Minas perder essas partidas. E para esse ano, o Minas contratou ali alguns jogadores bem interessantes, manteve todo mundo que foi bem ano passado, nenhum dos que ficaram, você olha a temporada passada e fala, foi regular.
Não, os que ficaram foram os que tiveram mais destaque. Baralli, Fusaro, Paranhos, Mineiro. Então é um time ali que os que encaixaram permaneceram e chegaram também nomes como principalmente o Luiz Monteiro, o Jeremy Hollowell, chegaram também Scott Machado e o Juan Arengo. Então vamos pegar o elenco do Minas, a gente pode falar certinho, nome por nome agora, porque tem bastante coisa legal para falar, tanto dos que ficaram quanto dos que chegaram e principalmente da base. Na armação você tem o Franco Baralho, o Scott Machado e o Lucas Rodrigues, né, que vem jogando as últimas LDBs pelo Minas. Nas alas, você tem o Luiz Monteiro, também chamado de Pinguilim, em alguns lugares que ele passou, nos apelidos dele. O Danilo Fusaro, você tem também o Juan Pablo Arengo e os jovens, o Yuri Netune, o Fernando Fernandes e o Murilo. Nos pivôs, você tem Jeremy Hollowell, que chegou vindo do Bauru, Rafael Mineiro, Paranhos, Vini Braga e o Vince de Paula. É um elenco que tem poder de fogo, é um elenco que trouxe nomes principalmente no caso do Luiz Monteiro, que pode ser esse cara da decisão, que pode ser esse cara algo mais próximo do que a gente viu no Shaq Johnson na temporada retrasada, né? Que na hora final a bola vai para ele e ele resolve. Não que o Minas não tivesse esse jogador ano passado, era o Chuzito. Quase todos esses lances, esses jogos que terminaram na última bola, ia para o Chuzito. Só que isso era meio óbvio e o Chuzito quase sempre estava de 3 e muitas vezes a bola não caía, tal, porque ficava muito bem marcado também. Eu acho que o Minas tem um pouco mais de versatilidade nesse ponto, nessa temporada. O Hollowell também é um gatilho. Enfim, vamos por parte. Na armação, você tem principalmente a permanência do Franco Baralli. Ele foi um fenômeno ano passado, ele começou muito, muito bem a temporada, depois deu uma estabilizada e voltou a jogar bem, assim como todo o time do Minas, o que talvez seja até uma boa relação, né? Nos playoffs, e de verdade, as comparações dele com o Laprovítolo acabam sendo meio inevitáveis, principalmente pela idade, pelo momento que chegou aqui no Brasil e por como domina as suas partidas. O Baralli realmente é um patamar acima. Ele é um armador muito, muito competente, muito bom, arremessa de todo o canto da quadra, faz coisas além do óbvio, além do básico. Você nunca imagina muito qual vai ser a próxima ação do Baralli. Isso às vezes acaba gerando alguns lances que você fala, pelo amor de Deus, por que você tentou isso? Mas em outras, meu amigo, você olha e você fala, sabe quase aquele meme do Scorsese, do Absolute Basketball? É quase isso. É tipo isso. O Baralli é muito bom. E agora ele tá um ano mais velho, tá mais experiente. É de fato um jogador assim que vale a pena você ligar no jogo do Minas para olhar ele em quadra. Também você tem o Scott Machado, né? Muito tempo pela D-League, pela Austrália, Europa, jogou NBA também, playoffs de NBA. Mas no Flamengo ano passado não foi grande coisa, não foi o que se esperava dele, não conseguiu ser aquela potência ofensiva, aquele cara que arranca, ele tem um corte do perímetro para dentro muito forte, muito ágil, muito rápido, muito explosivo. Ele mesmo falou na apresentação do elenco do Minas, né, que gosta de jogar com quadras mais espaçadas, que fala que a presença de um pivô adversário, na regra FIBA, embaixo da cesta, quase que frequentemente atrapalha muito o jogo dele. Não à toa, a temporada passada, a melhor partida do Scott Machado, na minha opinião, foi o amistoso do Flamengo contra o Orlando Magic, né, nas regras da NBA que ele já está mais acostumado. Vamos ver nessa temporada, nesse ano, depois dessa adaptação ao Brasil, como é que funciona. Porque tem um fenômeno que a gente vê muito com jogadores que saem do basquete universitário norte-americano e vêm jogar aqui no Brasil, brasileiros principalmente. A gente teve nos últimos anos o Renan Lenz, a gente teve o Mumford, a gente teve o Lucas Sievert, que a primeira temporada deles é um pouco estranha. Você vê uma temporada de readaptação, de reaprendizado de algumas coisas do basquete e na seguinte deslancha. Vamos ver se o Scott Machado acaba sendo um pouco mais um representante dessa lista. Claro, ele já bem mais velho do que os outros e não veio diretamente do basquete universitário para o Brasil, mas acho que deu para vocês entenderem um pouco essa adaptação ao basquete FIBA, ao basquete brasileiro, né? Esse nicho do nicho, né? Essa mudança de regra para a FIBA, o estilo de jogo no Brasil, e vamos ver se agora pelo Minas, ao lado do Baralho, ele consegue dar essa desabrochada no solo tupiniquim, que é o que a gente sempre esperou do Scott Machado, até pelas partidas dele na seleção também. Nas alas, bom, Danilo Fusaro se mantém. O NBB tem até feito uma série de posts muito legais, mostrando os recordistas históricos dos clubes de pontos, de jogos. E o Fusaro, perdão, é o líder em muita coisa no Minas, né? Em jogos, em pontos, e é um cara que você não associa tanto assim, mas porque o Minas já teve
Leandrinho, né, Alex, David Jackson, outros caras de mais renome no cenário do basquete nacional e internacional do que o Fusaro, mas ele ficou muito tempo no Minas e sempre com muita competência. É um cara muito seguro no Minas, você sabe o que esperar, e que de vez em quando ele vai explodir, fazer algumas partidas de 20, 25 pontos. É um pontuador muito bom, ajuda bem na defesa também. É um bom reforço, um cara que todo mundo gosta de ter no time. Não à toa, já passou por várias equipes do Brasil, é sempre muito visado, ficou para essa temporada. Depois Luiz Monteiro, ele vem com o selo jogador de NBA, Ele ficou ali, acho que fez 12 jogos pelo Portland e acho que 3 ou 4 pelo Detroit Pistons. Ficou desde 2015 vagando entre NBA e D-League, tá? Ficou ali uns 4, 5 anos assim. Em 2019 veio para o mercado sul-americano. Logo de cara, ele teve uma temporada boa, depois estourou a pandemia, ele ficou vagando por vários times ali, até que ano passado foi para a Venezuela e foi o MVP da Liga Venezuelana. É um cara arrojado, é um cara extremamente agressivo, chuta de todo canto da quadra. É de fato um jogador que vem para resolver o Minas, tá? Um jogador que vem para resolver aqueles jogos mais parelhos, aqueles jogos mais difíceis, quebrar aquelas defesas mais encardidas, que vem para ser de fato um destaque, o cestinha do time e para ajudar muito esse elenco, tá? Se a Pecha, jogador da NBA, pode acabar gerando expectativas altas demais, até porque, vamos falar a verdade, faz 10 anos que ele jogou na NBA e jogou 15 jogos, mas ao mesmo tempo ele vem também como MVP da Liga Venezuelana, Não é só credenciais da NBA que ele tem para apresentar nessa temporada. O Juan Pablo Arengo, anos atrás, acho que foi 2021, ele teve uma temporada pelo Regatas Corrientes muito boa, acho que foi 16 pontos de média, quase 40% de aproveitamento do perímetro. Não conseguiu repetir esse mesmo nível de lá pra cá, esses mesmos números, tá melhor dizendo. Nível e número são coisas diferentes, Não conseguiu repetir esses mesmos números nas últimas temporadas. Fica ali sempre no aproveitamento do perímetro próximo dos 35%, ora um pouquinho acima, ora um pouquinho abaixo, que era o que o Tiozito tinha no Minas também. E vamos ver se ele chega para ser esse cara aí também, para ser um gatilho de 3, um desafogo, para ajudar também na defesa. Considero o Tiozito um nível acima dele, mas você tem o Luiz Monteiro, você tem o Scott Machado, você tem outros caras para balancear esse ataque. Não é também o Cortes, tá? Que não foi bem ano passado. Ele é sim um bom jogador, pode ajudar nessa temporada a equipe mineira. Nos pivôs, Rafael Mineiro, defensor, chutador de 3 pontos também, a gente conhece as características do Mineiro. Paranhos, o maior reboteiro do último NBB também, um dos melhores na posição atuando aqui no Brasil, isso é inegável. O Minas precisa muito dele, é um jogador muito competente, muito qualificado. Chegou também o Jeremy Hollowell, que fez um ano muito bom por Bauru. Às vezes ele dá uns apagões em quadra, mas sempre... Cara, o Hollowell, você piscou, ele tá ali com os seus 15 pontos, ele vai muito equilibrado, Faz 3 pontinhos aqui no primeiro quarto, 4 no segundo, mais 3 aqui. Quando você fecha o jogo, ele tá com 18. Também é um cara ágil, que ofensivamente falando, puxa contra-ataque. Na defesa nem sempre é o mais aplicado possível, mas é um bom jogador. É um bom jogador, um jogador que pode ser também uma peça de ofensiva. Um jogador que ataque muito bem, com características bem diferentes de Rafael Mineiro e do Paranhos principalmente, tá? É um cara ali que consegue quebrar alguns estilos de marcação, é um cara também que arrisca bastante em diversas oportunidades, assim como o Baralli e o Monteiro também. Olha, o Minas vai ser legal de ver. O Minas vai ser um time da hora de assistir nessa temporada. Recomendo, pelo menos pelos nomes que tem no papel. Acredito que o Léo Costa vai conseguir equalizá-los da melhor maneira, assim como fez nos últimos anos, apesar não, chegando sempre na semifinal, porque, vamos falar a verdade, ser campeão é muito difícil, Você tem 18, 19 times para um ganhar. É que o Minas não tem conseguido isso, mas chegar com consistência na semifinal não é nada fácil. Ninguém consegue. Então, o que o Minas faz é muito difícil. E aí a gente precisa falar agora também dos jogadores vindos da base. Eu deixei para falar primeiro dos adultos e depois da base, para terminar nos pivôs e já engatar nos pivôs, para falar do Vini Braga. Vini Braga é um dos grandes prospectos que a gente tem no basquete brasileiro, fez uma LDB excelente, outros campeonatos de base excelentes também pelo Minas, já teve um tempo de quadra interessante na temporada passada, é um jogador que já está se acostumando a jogar
no basquete adulto. E assim, ele só tem 19 anos. Ele chega credenciado também como MVP da última edição da LDB. E aqui uma correção, né? No vídeo do Bauru Basquete eu falei que o Andrezão foi MVP da LDB, faltou uma informação. Ele foi MVP das finais. Tá? O MVP da competição foi o Vini Braga, que se vocês acompanham o NBB um pouquinho mais de tempo, ou LDB um pouquinho mais de tempo, ele era chamado de Vini Silva e pediu para mudar recentemente. Mas é um cara muito bom, ele consegue jogar de costas para cesta, ele arremessa também de todos os cantos da quadra, é um jogador extremamente competente e de muito potencial, ainda muito jovem. É só pensar que só em termos de LDB ele tem mais 3 pela frente. Né? A gente vai estar em 2027 e vai estar falando de Vini Braga na LDB ainda, e ainda como um jogador muito jovem. Tá? É um nome que pode tranquilamente, daqui a alguns anos, ir para uma Europa, jogar no basquetebol internacional, ele tem competência de sobra para isso. Outro destaque, o Yuri Netune, também já muito bem na LDB. Ano passado, principalmente no meio do ano, ele teve bastante minutagem no adulto e jogou muito bem. Ele rendeu bastante no adulto, cobrindo ali algumas lesões, alguns desfalques e ajudando também no rodízio do Minas. O Lucas Rodrigues já um pouco mais novo, mas também é um cara que pode ter ali o seu espaço para se desenvolver, para crescer no basquete também, é um jogador muito interessante. Fernando Fernandes, Murilo também e outros podem completar esse elenco, que só nos treinos, só de treinar com toda essa galera, já começa a se desenvolver, mas é muito importante que eles tenham tempo de quadra no adulto, principalmente destaco o Vini Braga e o Yuri, acho que são ali, até por serem posições que não tem tantos jogadores assim, né? São 3 alas adultos e 3 pivôs. Acredito que eles podem ter mais tempo de quadra para completar esse elenco, seria muito importante e muito legal se o Léo Costa der esse espaço para esses jogadores. Bom, depois de tudo que eu falei, né, não tem como tirar outra conclusão, o Minas é um dos favoritos a esse NBB. Já há alguns anos, né, Minas, Franca e Flamengo, essa tríade tá difícil de quebrar, não tem nenhum time ali que tá chegando junto desse trio e que se repete. Né? A tendência é que sejam os primeiros colocados da competição e que o Minas vai brigar para furar esse teto da semifinal. Estamos nesse momento da gravação com o imbróglio da participação dos brasileiros na BCLA, né? Já está definido que não teremos brasileiros na Sul-Americana, mas o Minas teria ali a Champions como classificação dentro da quadra, né? Como direito de disputar a Champions nesse ano. Vamos ver se por causa desse imbróglio, mais um ano de LNB e CBB, se o Minas vai disputar ou não. Disputando é mais um torneio que o Minas pode jogar para tentar vencer, né? E quebrar um pouco essa sina de parar sempre na semifinal, ficar em terceiro. Caso contrário, o NBB ganha ainda mais peso, ganha ainda mais urgência, se é que dá pra gente colocar assim. E a temporada é longa, né? Até chegar em abril, na semifinal, nas quartas de final, vai demorar. Então o Minas tem que ter paciência, não desperdiçar jogos da maneira que desperdiçou no ano passado. Isso vai ser muito importante para quem sabe terminar à frente de Minas e Flamengo ou algum outro time que surja nessa briga pelo G4 e ter ali, em tese, um playoff mais tranquilo possível para aí sim colocar todo esse talento à mostra, jogar a 110%, porque é o que o torcedor espera, é o que a diretoria espera, o time está batendo aí nessa trave, nesse teto já há muito tempo. Beleza, galera? Comenta aqui o que vocês acharam dessa análise, onde vocês esperam que o Minas vai chegar e considere se tornar membro aqui no Duas Saídas para apoiar o basquete nacional, tornar o projeto viável e quem sabe também ampliar a nossa produção. Tá aqui escrito no botão embaixo, seja membro no YouTube, dá uma olhadinha, beleza? Muito obrigado, até a próxima, falou! Agora toca eu achar um cuscuz para falar da Unifacisa.